Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Tô fazendo esse vídeo aqui super adaptado, eu acho que já deu pra perceber. Tô em viagem, galera, então sempre é aquele negócio, né? Às vezes a gente encontra em uns quartos de hotéis que não tem a iluminação tão boa. E é o caso desse aqui. Aquele negócio de iluminação conforto. Tá, é legal, é bacana, mas às vezes para você fazer alguma atividade de trabalho ou enfim, algum outro tipo de atividade, acaba sendo muito ruim esse tipo de iluminação. Mas é o que tem para hoje. A gente vai tocar o vídeo assim mesmo. Eu acredito que a iluminação esteja satisfatória e vamos tocar o barco. Tem bastante assunto para a gente falar. Libertadores, já teve rodada ontem, tem rodada importantíssima hoje, tem rodada amanhã. Bastidores do futebol, como sempre. Enfim, repleto de assuntos aí pra gente bater um papo. Roda essa vinheta aí e bora lá. E não se esqueça, meus amigos, de apoiar os nossos parceiros aí, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho para você. Lembrando, galera, que, ó, a Loto Fácil de Independência, ela está aí. Vai sortear um concurso de 220 milhões de reais e você não pode ficar de fora. Então já clica no link que eu estou colocando fixado nos comentários, vai abrir um chat, ou no QR Code aqui também vai abrir um chat, e você pede lá pro pessoal, ó, eu quero o cupom lá do canal do Opina Porco. Além de você estar apoiando a iniciativa de parceiraços nossos, de pessoas que acreditam muito no nosso trabalho, vai ajudar a gente aqui também, e você vai ter a chance de ganhar aí na Loto Fácil 220 milhões nessa Loto Fácil de Independência que acontece no início do próximo mês. Então já se adianta, vai lá, aproveita que os bolões eles vão esgotando, conforme vai passando o tempo, os bolões vão esgotando e daqui a pouco não vai sobrar mais nenhum. Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Vamos lá, meus amigos, é o seguinte, nós tivemos aí rodada de Copa Libertadores da América, que já começou na terça-feira, hoje, quarta-feira, continua, e nós já tivemos os seguintes resultados. O São Paulo se classificou depois de um jogo apertado com o Atlético Nacional, né? O jogo começou ali com o São Paulo saindo na frente. Pô, parecia que ia ser uma vitória tranquila, mas nem sempre a vida é tranquila dentro de uma Libertadores. Então, o São Paulo elimina o Atlético Nacional nos pênaltis e se classifica. Vai enfrentar o Botafogo ou a LDU. Na outra partida que tivemos, o Racing eliminou o Peñarol por 3-1 e também o Vélez eliminou o Fortaleza. Galera, o Fortaleza, a situação do Fortaleza ela vai ficando uma situação cada vez mais dramática. A saída de Vojvoda parece que piorou. É aquele negócio, né? Ruim com ele, pior sem ele agora. E o Fortaleza já tá para fora aí da Copa Libertadores da América. E hoje nós temos jogos importantes. Vamos lá, o que a gente tem hoje? Bora lá. Hoje nós temos Estudiantes e Cerro Porteño, Internacional e Flamengo, jogaço. Jogaço hoje, um jogo extremamente decisivo, um jogo competitivo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Aí amanhã nós vamos ter, para fechar a rodada, teremos o Libertad versus o River, o Botafogo versus a LDU e também o Universitário versus o Palmeiras. Na verdade, vai ser River e Libertad, LDU e Botafogo e Palmeiras e Universitário. Eu estava olhando na semana passada, então eu inverti toda a ordem. Mas vocês entenderam. É isso que a gente vai ter aí nas próximas rodadas da Libertadores, que já vai entrando para suas quartas de finais, né? Vão sendo classificados aí para as quartas de finais e a gente tem cada vez a competição aumentando o sarrafo, se tornando mais ainda competitiva e também se afunilando ainda mais. Falando, pessoal, um pouquinho aí sobre o jogo do Inter do Flamengo, é um jogo totalmente diferente daquele do fim de semana. Fim de semana o Inter estava com uma equipe reserva
praticamente toda reserva. Você tinha um pouco mais de 20 mil torcedores lá no Beira-Rio. E hoje a torcida do Inter promete incendiar o Beira-Rio com mais de 50 mil torcedores presentes. Além disso, o Inter entrando ali com a sua força máxima. Tem o retorno de alguns jogadores, assim como o Flamengo também tem retorno de jogador. Acredito que o Danilo volta. Porém, eu acho que isso nem vai fazer a diferença no jogo em si. A questão do jogo, mesmo independente de jogadores estarem voltando ou não, o jogo ele vai ser quente, ele vai ser disputado de qualquer maneira. O Inter ele tem a vantagem de jogar em casa, o seu segundo jogo, né? Perdeu por um placar pouco elástico no primeiro. Isso também pode ser considerado ali uma vantagem, porém é aquele negócio. O Inter ele vai ter que sair para o jogo. E quando você depende de uma equipe que saia para o jogo contra uma equipe que contra-ataca muito bem, e tecnicamente muito qualificada, muito bem treinada, que é a equipe do Flamengo, isso pode representar um ponto ali de desvantagem de atenção muito importante. Porque no momento que o Inter abre os espaços para o ataque, ele pode sofrer um revés e pode levar o gol. Um gol do Flamengo em cima do Inter, em uma situação ali de contra-ataque, cara, é um balde de água fria em tudo. Aí já existe aquele fator do nervosismo, o fator psicológico, a cobrança da torcida aumenta, o time vai ficando nervoso dentro de campo e de repente pode até levar outro gol. Então assim, é uma linha muito tênue a estratégia do Inter hoje contra o Flamengo. Eu não estou dizendo, pessoal, que é impossível, pelo amor de Deus, não quero dizer isso. Só que o Inter ele vai ter que tomar muito cuidado com o retorno defensivo. Vai ter que tomar muito cuidado em preencher os espaços da maneira adequada e ter o equilíbrio entre um time que propõe jogo, que ataque, mas também que não suba suas linhas desesperadamente e às vezes abre espaço em uma transição. Uma transição que pode ser letal, uma transição que pode ser fatal. Eu vou dar o exemplo para vocês do que aconteceu no Allianz com o Palmeiras. No jogo que o Palmeiras fez lá contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro agora desse ano, cara, o Palmeiras teve ali falha bizarra que acabou criando situações e projeções para o Flamengo. E com isso, não deu outra. Teve um dos gols, se eu não me engano, um dos gols foi um pênalti, mas aí depois o segundo gol foi uma falha que o Palmeiras teve no retorno defensivo. O Flamengo se aproveitou disso e matou o jogo, né? Matou o jogo no momento que o Palmeiras estava aberto, tentando subir suas linhas e tentando progredir o jogo, buscando um empate. Então eu vi na pele o que é você, às vezes, precisar de um resultado e ir atrás desse resultado, mas não tomar cuidado com a questão defensiva. E aí numa equipe muito qualificada, com jogadores que têm um potencial individual diferenciado, e o Flamengo tem vários jogadores assim, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter um equilíbrio. É uma linha muito tênue, pessoal. É igual eu falei pra vocês, tá? E pra mim o retrato do jogo é esse. O Inter abrindo espaço indo pra cima e o Flamengo jogando na transição. Não acredito que o Flamengo vai morder a isca de tentar pressionar o Inter no começo do jogo. Por mais que essa seja hoje a filosofia, a ideologia do Felipe Luiz pro Flamengo. Um Flamengo que pressione. Mas eu acredito que ele vai fazer aquela ratoeira, sabe? Aquela armadilha. Para quando o Inter sair, o Flamengo transpor e atacar. É um jogo que é muito difícil a gente dar um palpite. Ah, Neto, você acha que o Flamengo avança? Você acha que o Inter avança? É muito complicado a gente dar um palpite, pessoal, porque assim, sei lá, qualquer palpite que eu der aqui, às vezes um torcedor do Inter aí acha que eu tô menosprezando a equipe do Inter e tal, e eu não quero parecer isso, pelo amor de Deus. Eu acho que as duas equipes têm condições, sim, de se classificar, de sair com a classificação. Porém, eu acredito que o Flamengo, pelo que vem mostrando, tem mais possibilidade, tá? Eu colocaria ali uma porcentagem de possibilidade um pouco maior para o Flamengo. Óbvio que isso pode mudar, ó,
em questões de minutos. O Internacional pode ir lá achar um gol e aí o jogo tá aberto. E com o jogo aberto, o Flamengo também é obrigado a sair do seu campo, a sair da sua zona de conforto, né? Então a estratégia do Flamengo inicial, ela é uma estratégia muito bem desenhada, na minha visão, na minha cabeça. Agora, se o Felipe Luiz começar já subindo a linha e pressionando o espaço com o Inter, aí eu vou me surpreender. Eu vou me surpreender. Aí eu vou me surpreender. E ele pode fazer isso, né? Ele pode fazer isso. Pode ser que isso aconteça. Não estranhe se isso acontecer. É por isso que eu falo, pessoal, é muito difícil a gente dar qualquer palpite no jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo tem uma ligeira vantagem, né, para essa classificação, mas vai ser um bom espetáculo de assistir, sim. É isso aí, coloca nas opiniões aí, ó, o que vocês acham a respeito desse jogo e o palpite de vocês. Galera, vamos lá. Carlos Miguel foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras e eu não gostei do anúncio dele, tá? Não gostei. Assim, eu gostei da contratação dele, tá bom? Eu gostei muito da contratação do Carlos Miguel. Deixa eu explicar o que eu quero dizer que eu não gostei. Mas o Palmeiras fez um anúncio tentando dar uma cutucada no Corinthians, porque teve um vídeo do Carlos Miguel que circulou nas redes sociais quando ele era ainda jogador do Corinthians, que ele cantava a musiquinha, né? O Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Sabe aquela musiquinha chata pra carvalho? Então, ele cantava aquela musiquinha lá. E aí o Palmeiras, justamente aproveitando a deixa, fez um vídeo onde ele olha pra câmera e fala assim, ó, agora defendo o primeiro campeão mundial. Eu não gostei. Eu não gostei. Não gostei. Na minha opinião, tudo bem, vamos esquecer o que o jogador falou, tudo. Eu já expliquei o meu posicionamento, o meu ponto de vista, lembra nos vídeos anteriores, mas eu não gostei desse anúncio específico. E assim, teve gente que achou um marketing maravilhoso. Eu não gostei. Eu não gostei, mano. O cara cantou a musiquinha do Palmeiras não tem mundial e agora fala no vídeo que eu defendo o primeiro campeão mundial. Sei lá, ficou uma coisa contraditória. Passava uma borracha nesse assunto e fazia uma apresentação com outra temática. Teve gente que achou incrível. Nossa, que sacada genial a apresentação do Carlos Miguel no Palmeiras. Eu não gostei. Eu acho que é o tipo de apresentação que ridiculariza mais ainda a situação. Porque abre brecha para os rivais até fazerem piada. Sabe o que os caras falaram nesse vídeo, que ele fala isso? Tipo assim, nem o próprio Carlos Miguel acredita no que tá falando no vídeo. Dá pra perceber pela fisionomia dele. Os caras estão falando isso agora. Eu não gostei desse marketing. Eu acho que dessa vez o Palmeiras simplesmente atirou no próprio pé. Todo mundo enche o saco em relação a isso. O cara fez uma musiquinha no passado zoando o Palmeiras em relação a isso. Aí eles vão lá e falam agora pro cara, grava assim que você defende o primeiro campeão mundial. Vocês entenderam? Nada a ver, né? Ou eu tô viajando? Sei lá, pode ser que eu esteja viajando. Mas na minha opinião não tem nada a ver. Coloca aí o que vocês acham a respeito disso. E por falar em contratação, Palmeiras continua no mercado, tá? O Palmeiras continua no mercado e não é no mercado de ações, não é no mercado do bairro. O Palmeiras, Anderson Barros, Magic Barros, está no mercado. Silêncio. Deixe o Magic Barros trabalhar. É o seguinte, pessoal. Matéria do jornal O Globo com o nosso palestra, tá? Essa matéria foi primeiro divulgada pelo nosso palestra, depois veio também a ser veiculada pelo Globo. Andreas Pereira, a novela Andreas Pereira. Meia do Fulham da Inglaterra voltou ao radar do Palmeiras, depois de uma negociação frustrada no começo do ano. Dessa vez, o meia abriu mais brecha. O jogador indicou, através de seus representantes, que toparia ouvir uma nova oferta. Andreas chegou a declarar o desejo de voltar ao Brasil para seu ex-clube, o Flamengo, mas não houve avanço. Na época, o Palmeiras ofereceu quase 20 milhões de euros ao Fulham pelo jogador. Dessa vez, o clube inglês poderia aceitar um valor mais baixo,
mas o time paulista também não quer gastar demais. A janela de transferência se encerra até o dia 2 de setembro e o Palmeiras corre contra o tempo para dar novas armas a Abel Ferreira para o fim da temporada. O interesse em Andrés Pereira foi noticiado pelo site Nosso Palestra. Galera, um bom jogador, excelente nome, mas assim, no começo do ano a gente teve uma negociação com o Andrés que flopou. Flopou. Todo mundo sabe da relação do jogador com a equipe do Flamengo. Ah, Neto, mas o Carlos Miguel tinha uma relação com a equipe do Corinthians. E aí, ó, tá vindo pro Palmeiras. Mas o Carlos Miguel já saiu odiado. Odiado. Pelos torcedores do Corinthians. Porque ele falou que ficava e no outro dia ele aceitou a proposta pra vazar. Pra ir lá pro futebol inglês. O jogador não tá errado, né? O jogador vai escolher o que é melhor pra ele na questão de carreira. Mas os torcedores, muitos torcedores ficaram na bronca com ele. O Andrés Pereira, ele também saiu meio odiado em virtude ao que aconteceu na Libertadores. Mas tem muitos e muitos torcedores ainda que é a favor da volta. E o próprio Andrés falou que um dia pretenderia voltar pro Flamengo. Até como uma forma ali, sei lá, de recompensar e tudo mais. Agora, estão falando aqui na notícia que ele sinaliza que pode ter ali um novo princípio de oferta com o Palmeiras. Vamos ver. Vamos ver. 20 milhões não, né? 20 milhões já foi, já passou. Sei lá, na minha opinião, hoje, 12, 13 milhões de euros talvez. Acho que tem jogadores, peças, por exemplo, o Enciso, sabe? Ele é uma peça que é mais importante pra gente. Não, tudo bem, a gente precisa de um jogador ali. Nas características do Andrés também. Eu acho que é um ótimo jogador. O bom seria se viesse os dois, né? A realidade é essa. O bom seria se viesse os dois. Mas realmente, 20 milhões de euros não faz mais sentido. Já foi, já passou. Talvez uns 12, 13 milhões de euros é justo. Desde que não prejudique uma eventual investida no Enciso. Tá bom? Boa Libertadores para todo mundo. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.